Fala, amigo do canal, eu sou o Daniel, tá aqui hoje o Robert, como é o teu sobrenome mesmo? Hauptmann. Hauptmann, aí ó, importado. E o Robert tem mestrado em que área? Teologia. Teologia e tá fazendo doutorado em Ciência da religião. ciência da religião. Ele parece que é sério, mas não é, gente. E ele lançou um livro agora pela editora, como é o nome da editora? Intersaberes. Intersaberes, com o título E vós, quem dizeis que eu sou? Um ensaio de Cristologia. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa frase é a frase lá que Jesus pergunta aos discípulos, né? Isso. Mateus 16, 18, 19. Na verdade é Mateus 8, né? 8? Isso, quando... Passou perto. Desculpa, é Marcos 8. Ah, né? Marcos 8, isso. Tá. Quando os discípulos estão reunidos e Jesus faz a pergunta a eles, né? Sobre o que o povo dizia dele. Então os apóstolos falam para ele algumas percepções. Eles dizem que você é um profeta, Elias, que você, enfim, Batista, alguma coisa, né? A percepção do povo de quem era Jesus. Mas a pergunta importante que Jesus faz é: e vós? Vocês que estão comigo, me seguindo, para vocês quem eu sou, né? E teve alguma resposta que contentou Jesus, vamos dizer, ou não? Pedro responde, né? É a resposta que Jesus disse que foi inspirada pelo Pai, né? De que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, de certa forma, assim, é uma afirmação messiânica, uma afirmação da divindade daquele que estava diante de Pedro, né? Então, aquela frase, de certa forma, condensa, né? Resume a história também, a salvação, ou seja, Deus nos visitou por meio do Filho, né? Então essa percepção de Pedro, que foi talvez ao longo da vida dele, né? Ao longo do tempo que ele viveu com Jesus, ao tempo que ele viveu na igreja, ele percebeu essa realidade de que ele estava diante do próprio Deus, né? E dá para dizer, isso eu já ouvi falar, não sei se você ouviu falar, dá para dizer que essa frase Jesus falou mesmo, ou que foi a comunidade ali de Marcos que incorporou essa frase para a questão do papado, da centralização de poder. Como é que a teologia vê isso? Como é que a teologia sabe o que Jesus disse e o que Jesus não disse? Essa é uma questão bem complicada, né? No livro eu trato um pouquinho assim, claro, eu não sou estudioso de ponta da cristologia, sou apenas alguém que estuda, aqueles que estudam profundamente e transformam isso em conhecimento mais comum, mais vulgar para as pessoas também, né? Mas o que se fala é a ipsíssima verba Christi, ou seja, exatamente Bicho aí. o que exatamente Jesus falou, né? Porque certamente não tinha ninguém do lado dele recolhendo, né, as palavras que ele falou. Isso é óbvio, né? Aquilo que foi escrito basicamente 15, 20 anos depois, os primeiros textos das cartas paulinas, depois dos evangelhos, praticamente 30 anos após os acontecimentos principais da vida de Jesus. 30 anos é muito tempo. Então, o que de fato está ali registrado é que foi dito e saiu da boca de Cristo. Não se tem consenso, já teve vários estudos, enfim, já se decidiu que não tem como saber. Tem várias linhas. O consenso é esse. Não se tem como acessar o que de fato Jesus falou exatamente. O que se tem são as convergências de sinais, de indícios de que aquelas palavras provavelmente seriam de Cristo, seriam de Jesus, né? Jesus de Nazaré. A partir dessas indicações, então, se compreende o relato do Evangelho. Claro que isso é um estudo muito mais exegético, etc., né? Das línguas, da composição do texto, enfim. Mas o que é importante da frase em si, que Jesus pergunta e que Pedro responde, é que esta é a compreensão da igreja desde sempre sobre aquele que estava ali. Ou seja, aquele que estava ali não era simplesmente um homem, por mais importante que fosse, mas alguém que estava em nome de Deus como enviado próprio dele. Legal. Isso na época já tinha aquele rolo, né? São Pedro fala do que ele estava ouvindo
que falavam de Jesus. Hoje está muito pior, né? Sim. Hoje a gente tem de A a Z, todo mundo escolhe. O que você vê, como é que você vê hoje assim, essa visão aí, vamos dizer assim, de Jesus bem pluralizada, assim? Como é que você vê isso aí? Então, nós até no ano passado nós tivemos um curso, eu ministrei um curso sobre os evangelhos, só sobre os evangelhos. E tentando a partir dos evangelhos tirar a figura de Jesus que os evangelhos transmitem. Se você ver, né, o que nós temos 4 evangelhos, ou seja, o evangelho não é uma história de Jesus. Porque se fosse uma história de Jesus, bastaria alguém fazer um resumo dos 4 e fazer uma história só. Sim. Né? Mas aponta de que 4 versões ou 4 formas de ver a pessoa de Jesus, que é múltipla, foi apresentada no Evangelho. Então é claro que a partir do Evangelho, dos Evangelhos, nós temos então uma visão de Jesus Cristo. Mas hoje, com essa multiplicidade de pertenças, de crenças, nós temos várias pessoas que percebem Jesus a partir de outros elementos. Por exemplo, os evangelhos apócrifos, que não pertencem ao cânon bíblico, mas que têm uma visão de Jesus. Sim. Ou de grupos gnósticos. Então, estas outras formas de olhar para a figura de Jesus se apresentam hoje também e que têm um espaço de diálogo. Isso é católico? Bom, a gente não está falando isso. Nós estamos falando de que a figura de Jesus aparece em vários momentos, em vários lugares, de diferentes formas. Né? Por isso que você tem tantas dificuldades de discussão também. Agora, quando você quer falar do Jesus do Evangelho, então você tem que se ater aos textos do Evangelho. Né? Claro, então você tenta entender a partir do que os evangelistas disseram. Sim. É legal isso que, que ele está dizendo, para você que está em casa, porque às vezes você não sabe que existiam os apócrifos, né? Que não entraram no cânon bíblico. Né? E os apócrifos, eles têm muitas coisas interessantes, mas também muitas coisas duvidosas e por isso não entraram. O que é importante? Quando eu vou falar do Robert, eu tenho que perguntar, se o Robert, por exemplo, morresse, saísse da gravação e morresse, tem que perguntar para a família dele, quem era o Robert, quem está perto, né? Então a gente pode dizer que a família de Jesus escolheu os textos que mais se pareciam com o Jesus que andava entre eles, correto? Nós temos que entender de que a construção do texto em si foi no interior de uma comunidade. Ou seja, não foi alguém que simplesmente sentou numa escrivaninha, no escritório e escreveu sobre a vida de Jesus. Eles pertenciam a uma comunidade. E essa mesma comunidade, que é a igreja, essa mesma comunidade acolheu o texto como inspirado. Então, ou seja, a comunidade foi fonte de inspiração e também foi critério de verdade e veracidade. Então foi um processo duplo, no caso, Marcos, João, Mateus, enfim, quando escrevem dentro de um contexto eclesial, escrevem para a igreja, e a igreja, ao receber os textos, consideram inspirados. Isso desde sempre. Os escritos mais antigos, não bíblicos, dão conta de que esses textos eram considerados inspirados. Ao contrário, os textos apócrifos não tiveram esta aceitação por parte da comunidade eclesial. Né? Então, claro, tem elementos dos evangelhos apócrifos que nós, por exemplo, católicos, acolhemos dentro da tradição litúrgica, por exemplo, mas não acolhemos como elementos inspirados que estão dentro do texto bíblico. Beleza. Para a gente, indo para o final do vídeo aí, o que um católico, Robert, porque assim, tem muitas linhas de pensamento, você é teólogo, você sabe e tal. O que um católico precisa acreditar para ser católico? Por exemplo, não sei se você entendeu a minha pergunta. O que eu tenho liberdade para pensar diferente? Que pontos eu tenho? E o que eu não deveria, vamos dizer assim, não sei se é essa pergunta, mas o que eu não deveria tocar? O que eu não deveria, não é tocar, não é questionar. O que eu posso, o que é uno na igreja? Que doutrina que é una e o que... Essa é uma questão bem complicada também, que é difícil a gente sintetizar, mas eu penso o seguinte, assim, na linha do Papa Bento XVI, do Papa Francisco.
ser cristão, ser católico, é aquele que tem uma experiência fundamental com a pessoa de Jesus Cristo. Não é aquele que tem boas ideias ou que acha que o catolicismo é legal. É aquele que fez uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus. Essa experiência pessoal, ela se dá a partir de uma comunidade, que é a igreja. Essa igreja, ao longo dos séculos, reuniu a sua fé num conjunto que nós chamamos de símbolo apostólico. Então podemos dizer de forma muito condensada, muito resumida, que eu creio que é o símbolo apostólico, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o resumo essencial, é o sumo daquilo que é ser católico. Né? Podemos dizer outras tantas coisas, mas a gente teria que fazer um canal só sobre doutrina católica. Né? Sim. Mas essa ideia de que neste núcleo nós nos unimos. Então, você que está assistindo em qualquer lugar do Brasil, aquele que assiste lá nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, vai se identificar com qualquer outro cristão católico que professe o credo. Então, se ele professa o credo apostólico, ele está se identificando nessa pertença de ser católico. Então, podemos dizer que isso é o elemento que não se abre mão, não posso abrir mão dos elementos que estão no credo. Boa, fechou. Queria te agradecer, viu, por você estar aqui, pela tua visita. Conheço o Robert há muito tempo. E agradecer você que está no canal, curta aí o vídeo, compartilha, ativa o sininho para receber notificação e convida o pessoal para o Papo Católico, papos da nossa igreja sobre vários aspectos. Valeu! O Robert, a Carla está me falando uma coisa. Fala, Carla, o que é para fazer? Canal. O canal do Robert. Sim, eu tenho um pequeno canal, não chega aos pés do nosso amigo Daniel aqui. O canal se chama Convivendo. A ideia é também trabalhar temas assim, tanto da doutrina, quanto temas de religião, que é a minha pesquisa, né? Quanto outros temas da convivência, da vida cotidiana. Então, se você quiser, acesse o nosso canal também. Coloca nos comentários aqui embaixo assuntos que você queira que o Daniel aborde também no canal, perfeito. aqui, né? Comenta. Pra gente poder fazer crescer o canal do Daniel. Isso aí, pra gente conseguir contar em mais de uma mão. Como é que é o canal mesmo? Convivendo. Convivendo. Eu vou colocar no comentário aqui embaixo. Olha aí, o atalho, beleza. o link do canal. Gente, nós estamos bombando o nosso canal, uma loucura, viu? Uma loucura. Ainda bem que você está aqui, porque a gente não vai abrir espaço para mais gente, não é? Valeu, até a próxima. Valeu, Um abraço. tchau.